O programa hoje tem um convidado especial, que é um repórter de GZH que esteve com o Renato. Uma das coisas mais difíceis agora é um repórter chegar perto do Renato. E os renatistas, ele e o Gabardo, eles conseguem chegar perto do Renato, tira informação. Por que ele é renatista só porque ele entrevistou o Renato? Leve como elogio. Não é renatista. Não, esse é um elogio, ele se dá com um profissional do futebol. Onde é que foi a entrevista, Tem Marco? outros que não se dão. No CT. Foi no CT. E foi um pedido do Renato? Apresenta Ou o não? rapaz, Não, apresenta o rapaz. Marco Souza, repórter de GZH. Foi o Marco Souza, por exemplo, junto com o Gabardo, que tu citaste, que deram em primeira mão aquela informação do Soares, que ele estava querendo sair do Grêmio, tomaram pau pra caramba o tempo inteiro e depois se confirmou. Deu a do Lucas também. A do Lucas também, do coração, inclusive, né? é bom eu vir aqui e ninguém tá se aposentando. Né? Bom, agora eu vou falar uma coisa aqui. Tá, mas onde é que foi? Foi eu no vou CT? falar, eu vou falar. Não, mas o rapaz veio aqui para falar. Eu vou não falar vai e vou conseguir. sair. Não, E que não, participou de um curso de jornalismo esportivo ministrado por mim e por Eduardo Gabardo na PUC. Por isso ele está aqui hoje. Monitor Um do abraço a curso. todos vocês. Tchau, Vaguinha. Tchau, Vaguinha. Mais essa picareta. Tá, mas ele pediu pra ser no CT, tu queria que fosse em outro lugar? Não, a gente pede a entrevista e o Renato determina assim, tal horário eu posso no CT. Porque normalmente eles pedem para que a gente faça no CT porque é mais fácil pela logística, né? Até Por que o Renato não teve vídeo? Normalmente tem a entrevista. o Renato tem não vídeo gosta também. muito, ele não... Ele pediu que não tivesse. Ele não gosta muito da função. E na verdade, para quem gosta de fazer entrevista, assim, facilita, né? Não ter microfone, essa função, porque... Não inibe. Não inibe o entrevistado. E tinha gente junto, assim, dele? Eu, ele e um assessor. O assessor do Grêmio, Renan Jardim. Só 3 pessoas. 3 Quero pessoas. ver quando é que o Renato vai aparecer no paredão do Guerrinho. Isso é que eu quero ver. Tá feito o convite aí, né, Guerrinho? Eu tenho falado, falei com o presidente Alberto Guerra, que ficou de me dar uma mão, conversar com ele pra gente. O Renato deve ter histórias, entendeu? Que tu começa a rir às 8h20 e para no outro dia, na hora do Fantástico. Deve ter... Será que é alguma história de sacanagem? Não, isso ele não faz, Pedro, isso ele não faz. Não. Ele, inclusive a última aparição dele no Rio de Janeiro foi na Igreja da Penha. Ele andou lá na Igreja da Penha. Ô Marco, qual é o sentimento que tu ficou da entrevista, assim? Que lendo a entrevista, o Renato me parece que ele não tem muita ideia do que aconteceu nesse ano tecnicamente no time. Ele tem ideia, mas assim, não tem noção da repercussão do que aconteceu tecnicamente, assim, do quanto o Grêmio ficou para trás como equipe, como coletivo, e ele tá aberto a permanecer. Mas o teu sentimento como repórter, mano? Sobre a permanência? Ele fica ou não fica? Olha, eu vou ler para vocês Ou se ele quer ficar ou não eu fiz a seguinte pergunta, tá? Que, assim, pro cara que tem o teu currículo, Renato, que já ganhou todos os títulos possíveis como jogador e técnico, o que tu queria completar teu currículo? Teu último capítulo do teu currículo fosse? A resposta dele foi a seguinte. Seleção brasileira. Também. Queria muito ser campeão de novo no Grêmio. Se alguém quer ser campeão num clube... Nesse ano. É porque pretende porque ficar no clube. a vontade Não é vai ser que... por Tem uma telepatia. parte na entrevista que ele diz o seguinte, que ele diz assim... eu só posso ficar num lugar onde as pessoas me queiram. Ali me pareceu que ele já estava com dúvida de que, de fato, havia unanimidade em relação a ele. A gente abordou essa questão, ele citou que o Grenal, por exemplo, foi algo que machucou ele pelo pós, né? As vaias que ele ouviu antes do jogo contra o Atlético Goianiense machucou. Ele comentou assim que perdeu o Grenal e estava tudo errado. Ele acha que, por conta de toda a sequência do ano, né, das eliminações nas Copas, algo que ele atribui muito à enchente, ao prejuízo que o Grêmio teve com a enchente de não ter arena. Ele citou que a derrota no Grenal causou uma reação na torcida que ele não esperava, que ele achou que teria uma compreensão maior do que foi a temporada. Mas ele vem sendo cobrado pela torcida do Grêmio antes do Grenal. Também. Marco, essa tua entrevista, e eu te parabenizo por ela, porque tu traz a informação mais forte no Grêmio dos últimos tempos. Pelo seguinte, acho que poderia ser tratado até como comum a ideia de que o Renato sairia do Grêmio. Sim. Após o término da temporada. De um modo geral, por fadiga de metais, qualquer outra coisa, era isso. Quando o Renato fala, em uma das perguntas do Marco, quando o Renato fala que a torcida vai ser a definidora da permanência dele ou não, ele entrega um ingrediente novo à discussão que eu considero espetacular.
Ele quer aprovação popular. Porque ele pede a aprovação popular e pedindo a aprovação popular, ele entrega de forma unilateral, no caso para os dirigentes do Grêmio, a decisão de fica ou não. Essa, para mim, é a grande informação. O Renato, tendo a aprovação, ele diz sim, eu fico. E aí ele entrega para o presidente do Grêmio. Isso é uma coisa que acontece só no Grêmio, gente. Tá, Só no Grêmio, o processo é invertido. É o técnico que diz primeiro e depois a direção se manifesta. Vou fazer o papel de advogado do diabo, tá? Eu acho que, assim, claro que tem que ter hierarquia e autonomia, autoridade, sem dúvida. Mas, assim, ele é um personagem diferente no Grêmio, né? É muito difícil Evidente que é. tratá-lo Mas assim, hipertrofiou. Não, sem dúvida, mas tu tem que ter uma, né? Quer ver? E sabe por que eu tenho sérias pode tratar dúvidas? iguais, Não sobre a veracidade do que o Renato disse ao Marco, porque o Renato não é um mentiroso. Só que nós estamos falando de uma estratégia que é também de negociação. No meio disso não é ficar ou não ficar. Haverá um contrato com remuneração. A remuneração do Renato hoje é muito alta para os padrões de qualquer clube grande que tenha que enfrentar dificuldades financeiras. Você olha o trabalho do Grêmio hoje, você não consegue conceber, por exemplo, que o Renato ou quem estivesse no lugar do Renato fazendo o trabalho que faz, tivesse um aumento, por exemplo. Porque o resultado de campo é muito pequeno. Em compensação, o melhor Renato que nós já vimos, que é o de 16, 17, 18 até 19, ele sempre será o melhor treinador que o Grêmio pode ter, César. Mas há muito tempo esse Renato não existe no Grêmio. Em 24 ele jamais existiu. Então, entre você dizer que quer ficar e que gostaria de ter até um contrato vitalício com o Grêmio, você precisa colocar isso materialmente nas suas ações. As ações do Renato, Guerrinha, é de quem não aguenta mais Porto Alegre e adjacências. Aí ele diz que quer ficar, A não está fechando com B. Alguma coisa tem que casar aqui. Na minha vida de repórter esportivo, jornalista esportivo, eu fui um cara que sempre opinei. Eu caí do cavalo várias vezes. O cavalo corcoviava e eu ia pro chão. Mas eu era um cara assim, um cara atrevido. E eu continuo atrevido, apesar da idade, agora mais atrevido, talvez por ser mais apostador do que eu fui. O Renato não aguenta mais Porto Alegre, ele está de saco cheio. É a sensação que eu tenho também. Ele vai embora. Entendeu? Ele quer ganhar. Ótimo, todos querem ganhar. Agora, para ganhar, e não é o gauchão que ele quer ganhar, né? Ele quer ganhar um título importante, de qualidade. Bom, o Grêmio vai dar condições financeiras para ele formar um time para disputar esse tipo de competição? Não, 500 milhões o Grêmio não tem. Não tem. Então, o Renato que deu uma contribuição espetacular para o Grêmio e um dia ele vai voltar. Eu não tenho dúvida, eu vou jogar os meus últimos tostões no seguinte: está terminando a era Renato Portaluppi na Arena. Eu lendo a entrevista, Marco, eu senti uma desconexão. O Renato não está entendendo o que está se passando. O Renato não entendeu a reação da torcida. Ele sabe também que ele tem essa idolatria, porque é aquela coisa, ele é o técnico, vai bater 800 jogos agora como técnico, como jogador, é o cara que tem status, é o cara que ganhou título mundial fazendo gol. É o homem mais importante. Enfim, na história do Grêmio. Ele está na história do Grêmio, ele está lá na galeria do Lara, do Luiz Carvalho, de todos esses caras. Mas ele não entendeu o momento. O momento é de uma saturação na relação. A torcida saturou do Renato. E a direção também saturou do Renato. Então, assim, o time não está rendendo. Teve a enchente, Vaguinha? Teve o Grêmio jogando fora de casa, pegando avião, sem aeroporto? Teve. Mas tem pontos, e eu vou sempre insistir nisso, que não passam pela enchente. Mas, Léo, quem tem que identificar isso é a direção. Os processos são invertidos. A direção do Grêmio não fala. Não, assim, eu até entendo que a direção não é momento de se manifestar. Abertamente sobre isso, né? Eu acho que não é momento de se manifestar. Tem uma reta final de Campeonato Brasileiro pela frente, o contrato do Renato vai até o final do ano e tal. Mas o processo é invertido. Hoje, lá no Segue o Fio, a conclusão que eu cheguei é o seguinte: o termômetro da torcida define quem é o técnico do Grêmio ano que vem. Não, quem é o técnico não, mas a vontade do Renato sim. Isso segundo o Renato, né? Isso, exatamente. A direção do Grêmio não falou sobre isso. A parte do Renato a gente depende disso, digamos. Só que é importante, o Léo citou, acho que mais de um mês atrás, a tendência de permanência do Renato, e eu fui contra totalmente a posição dele, e ele tinha razão e eu não tinha. Por um motivo muito simples. Presidente do Grêmio, nesse momento, preciso pensar o projeto 2025. O Renato ontem disse, eu quero. Ele disse pro Marco. Ele tá aberto, né?
Sim, Ele deixou a porta aberta. é que senão ele não diz isso. Não. Ele diz eu quero. O dirigente do Grêmio diz o seguinte, eu preciso trocar esse Mas ele projeto não vai aqui. dizer que não quer, faltando 5, Mas 6 jogos. ele pode, ele poderia simplesmente dizer, olha, isso é uma avaliação mais complexa, eu vou fazer isso depois do último jogo, como já fez em outros episódios, como já havia feito, né? Então, essa é a realidade. E aí entra o ponto do Léo, que ele tem toda a razão. O Léo ainda vai mais longe, porque ele fala no complexo da eleição. Eu nem entro nisso. O presidente Guerra termina o seu mandato em 31 de dezembro do ano que vem. Qual o treinador de ponta aceitaria um projeto de 1 ano? Me diz um no mundo. Qual o treinador de ponta, mas é que assim não aceitaria? O que é de ponta? Não precisa ser Treinador de ponta, o Tite, por exemplo. Vamos pegar o Tite. O Tite, 2 milhões por mês. Caixinha. Não, o Caixinha. tudo bem. Tá, o Caixinha. É que o Renato, ele Não aceita. Não tem Não aceita, contrato Léo. assinado. Deixa eu fazer uma pergunta pro Marco. O Marco Cresceu tem- desculpa, Diogo. A avaliação do Léo há mais de um mês atrás, ela tem muito, mas muito mérito, porque a tendência nesse momento, a partir do momento em que o Renato indica, porque tinha a ideia do Renato não ficar por ele, porque aí ele alivia a direção. Não, mas agora é o contrário. Agora é o contrário, Diogo. Agora nós temos o Renato, querendo ou não, por estratégia ou por sinceridade. foi uma O entrevista sincerão, Renato, até o por outros Renato pontos aqui que eu queria abordar. emparedou a direção do Grêmio. Isso. O Renato empareda a direção do Grêmio porque ele diz, por mim eu tô dentro. É isso Mas em aí. que condição? Tá, qual é mas o agora- qual é o tô mas tem dentro um na hora da ponto. reunião entre o dirigente e o treinador? Ele empareda se a torcida estiver Mas a torcida fechada com ele. como Agora é que vem você com ele, mede Léo. isso, Léo? Agora vem com A ele, medição Léo. não vai ser a Agora enquete vem do com ele. Sala. A medição vai ser uma coisa maior, uma coisa de rede social, mais estádio. Pelo que ele disse, o Marco pode corrigir, mas pelo que ele disse, é o estádio, É o né? estádio, né? A medição foram 36 mil pessoas. Grêmio Atlético Goianiense, no Isso. sábado à tarde de sol. Mas foi maioria Foi ou foi dividido. minoria Não, aqui? não, Maioria. ele tava, Maioria. foi dividido. Eu não estava no jogo, eu não não tive foi essa uníssono. sensação. Não chegou. Foi Não, audível, não. mas não Eu foi... achei não foi- tipo 60%, 40%. Pode ser. A novidade nisso, né, Marco, é o seguinte, é que antes tu nunca tinha. Não tinha 1%. Eu lembro do Renato olhando pra trás e pedindo pra torcida não vaiar. Eu não me lembro se era o Ramiro quando ele tava entrando. Jogo E a do torcida Galvão. imediatamente. E a torcida, o JP pegou, a torcida parava de vaiar. Mas eu queria te perguntar, Marco, o que tu tem de novidade aí? Porque essa tua entrevista ela é meio Oktoberfest, assim. Né? Cada dia tem uma novidade que tu vai largando. O que tem que tu não. De novo. Não dá pra ser novembro. Maravilha. Pode ser. O que a gente tem de novidade aí que pode Novembro ajudar? Azul. Pode ser? Que pode ajudar no nosso debate aí do. Assim, Beijo pro Renato. doutor Rossol, que me acompanha. Pelo que a gente conversou, tá? A questão da torcida, eu acho que ele construiu da seguinte forma: que ele quer ter uma noção se o trabalho dele vai ter suporte da torcida, pra aí sim, na negociação com... Ele deixou isso bem claro pra mim, na minha opinião, de que ele vai conversar com Guerra com uma posição que ele sabe se vai ter aprovação da torcida ou não. É aí que ele fala em não sexto tiver, sentido. se ele não Uma tiver coisa- aprovação da torcida, eu suspeito que ele não vai querer ficar. Porque ele entende. A gente conversou depois sobre uma questão que ele trouxe na última coletiva das SAFs, né? Que ele sabe que o ano que vem vai ser ainda pior. As SAFs vão investir mais ano que vem. A gente está vendo que o Botafogo tem tido resultados. Então o Bahia vai investir. Clubes que têm mais poder de investimento, como o Flamengo, por exemplo, que errou muito em contratações, não vai errar tanto de novo. É que ele deixou uma frase, Marco, assim, que eu te confesso que eu fiquei na dúvida. Ele disse assim: o meu sexto sentido me manda ficar em cima do muro. E eu não entendi, porque na minha cabeça o sexto sentido é o seguinte: é pra te cravar, eu vou pra cá, eu vou pra lá. Sexto sentido em cima do muro eu não entendi direito. Esse sexto sentido dele é um termômetro, assim, pra ver se o torcedor tá do lado dele ou não tá? Ele quer fazer essa leitura de ambiente para saber se ele vai ter apoio da torcida. Porque uma das coisas também que a gente conversou, ele até disse que ele recebeu propostas não necessariamente, que ele recebeu contatos de 4 clubes nas últimas Corinthians é semanas. oficial, né? Não, agora recente. Recentemente. Além Tá. da do Corinthians. Ele recebeu de 4 clubes da Série A perguntando para ele sobre o ano que vem. E ele disse: minha família não quer que eu trabalhe mais. Eles querem que eu vá descansar, que vá ficar com eles. Eles não querem mais que eu Cogita a trabalhe. hipótese de parar. Sim. Parar não, de Sim, ficar um de não tempo trabalhar aí ano que vem. só, Ele disse que não sabe o que vai fazer. Que se não for ficar no Grêmio, ele não sabe. E a relação com a imprensa? Ele admite que tá errado ou não? Ele sabe que ele tá errado. Ele disse que sabe que errou, que passou do ponto. Ele me dá a seguinte frase: exagerei em algumas entrevistas. Que ele sabe que... Ele disse que a pressão pegou, que ele sentiu a pressão que tá o ambiente, das questões dos resultados, das dificuldades que o Grêmio tem enfrentado. Aliás, E ele sabe que errou. O Renato Paz de Amor. Hoje eu vi um comentário do Meneghetti nas redes sociais,
em que ele lê uma entrevista do Abel Braga, que termina a entrevista, depois de ter perdido para o Corinthians por 2-0, dizendo o seguinte: quem é honesto, quem sabe futebol, quem isso, quem aquilo, vai dizer que o Palmeiras perdeu o jogo porque perdeu oportunidades, não soube matar, coisa assim. Isso é Abel Ferreira. Abel Ferreira. Você falou Abel Braga, por isso que eu estou corrigindo. Abel Ferreira. Então fica dito o seguinte: segundo Abel Ferreira, tá? A gente tem que dizer o que ele disse, senão tu não é honesto. Ou tu é desonesto. Eu prefiro que esses caras não deem entrevista mais. O Renato, se for para xingar jornalista e dizer que tem time de 500 milhões, que não fale mais, é melhor, rapaz. É verdade. Mas no caso do Renato, o padrão do Renato é de competência, excelência, resultado e boas relações conosco, de modo geral. E agora eu estou falando imprensa de modo geral. Este ano é o ano fora da curva. O Léo lembra que outras vezes já aconteceu de o Renato sob pressão jogar uma patada, mas ela não tem comparação com o nível de agressividade e constância deste ano. O que é um Renato esgotado, estressado e que sinalizava uma ideia, Marco, de não aguentar mais, é a impressão que a Guerrinha tem, eu também, de não aguentar nada mais que lembre Porto Alegre mas não é o que fica relações. na entrevista. Aí vem a frase: eu, por mim, assino um contrato vitalício com o Grêmio, que é uma pergunta que eu fiz para ele no botequim do Maurício, lá anos atrás. Se você não quer ser o Alex Ferguson do Grêmio, você tem tudo para ser. Ferguson lá no Manchester United ficou 20 anos. Um abraço. E ele disse assim: como é que fica a minha vida? Como é que eu faço para ir no restaurante? Como é que eu faço para andar pelas ruas aqui? Eu não consigo. Eu não posso querer ser o Alex Ferguson. Maurício, faz aproximadamente 60 dias que eu dei informação de que a direção do Grêmio não suporta mais os métodos colocados pelo Renato dentro do clube e que, por consequência, não existe nenhuma hipótese pela direção dele ficar em 2025. Bom, claro que o futebol é dinâmico, pode mudar, mas até agora, 60 dias para cá, não há nada ao contrário. Continua a direção do Grêmio não querendo renovação. Essa questão da entrevista, inclusive, a gente conversou sobre isso, ele explicou o ponto dele, que é uma estratégia dele de muitas vezes na entrevista ele se colocar como uma questão de conflito, de dar uma declaração mais forte, porque ele diz que isso joga luz e holofote sobre ele e preserva que os jogadores sejam cobrados. Mas aí, ele já fez isso sem esse intempere com as pessoas. Ele fazia isso de outras maneiras, com conteúdo. Virava o assunto para uma outra parte e não para um confronto pessoal, assim, de briga, às vezes, com alguns... De agressão. Mais agressivo. Não, a informação do Pedro... preserva os diretores. O Grêmio, quando perde, não tem ninguém que fala pelo Grêmio. É o Renato. Aí eu tenho que dar, assim, como é que eu vou dizer? Muito desconto para aquilo que o Renato está dizendo, porque ele está falando pelo Grêmio. Mas tu ter técnicos como o Renato, como Abel Braga, vamos lá, como Vanderlei Luxemburgo, O próprio Abel Ferreira. esses caras que têm paletas largas, esses caras absorvem a pancada. Esses caras assumem esse protagonismo. É natural até. E isso acaba blindando muito o dirigente. Porque se tu tem um cara como o Abel lá no Inter, que é um histórico, agora não é mais... Por isso surge no Grêmio a possibilidade do Filipão chegar. E é outro que terá costas largas para preservar os dirigentes. Mas isso eu até entendo, Pedro. Às vezes tem um dirigente que está começando, que não tem assim, uma força maior. Eu acho isso razoável, isso exige futebol. O problema é a maneira de fazer. Só que isso dá para fazer e o Renato já fez muitas vezes, César, com conteúdo. Ele passa a reclamar da arbitragem, ele discute lá com o que a CBF fez, ele discute uma regra do jogo, alguma questão de conteúdo, mas agora isso tá virando assim uma coisa pessoal, sabe? Por isso... não dá relacionados e não fala boletim médico. Diogo, é que eu acredito muito que em cima até da informação do que o Pedro, e juntando com que... A informação do Pedro, ela só se confirma... Óbvio que ninguém pode confirmar nada agora, né? Não, mas é que a informação... Reta final de campeonato Pegando brasileiro. A informação do Pedro... Que eu acho que é o que vai acontecer. Era um entendimento, só que o que eu estou dizendo é que a partir do momento em que o Marco tem a informação e traz essa informação, a coisa caminha para uma ideia pressão para os dirigentes. Mas que pressão, César? Mas, gente, o dirigente, ele é dirigente do Grêmio Futebol Porto Alegrense. É ele que tem que tomar a decisão, gente. Só tem um componente, na tua opinião. A tua opinião, conceitualmente, não tenho nenhum reparo a fazer. Só tem um ponto. Tu não está entendendo. O tamanho do Renato. Não é, mas não tem discussão. Mas eu falei, acabei de falar aqui há um pouquinho, pouco tempo atrás eu disse, não é demitir outro treinador. É diferente o tratamento com o Renato. Então... Só que tem processos internos do Grêmio. O Léo conhece lá, o pessoal que trabalha lá, tu também conhece as pessoas que trabalham lá, que caminham para algo que o Renato não converge. Mas é o Renato. Decisões
em cima de dados, questões profissionais, de análise de desempenho. Vem cá, gente. O Renato aceitaria trabalhar por 500 mil reais? Não. É a proposta que o Grêmio tem que fazer para ele. Olha, nós não temos dinheiro. Infelizmente, nós não temos dinheiro. Tu quer time ou não quer time? Quero. Bom, então nós vamos fazer o seguinte. Como tu é muito gremista, como tu quer continuar, tu vai ter que dar uma chance pra gente aí. O que tem que fazer, presidente? Nós vamos baixar o teu salário para 500 mil. Olha, 500 mil não me serve. Pronto, acabou o casamento. Mas aí a direção divulga essa conversa, Guerra? Mas vem cá, tu tem que dar uma explicação. Por que tu... Não, acho que não houve acerto financeiro. Tem uma manobra de segurança que Já aconteceu a com o direção presidente do Koff, Grêmio... né? Em 2013. Foi 13, Léo? Tu me ajuda? A gente estava juntos no Diário Gaúcho, acho que foi 2013. O Renato tinha uma conversa com o Koff. O Koff alertou que não faria uma proposta financeiramente robusta. E o Renato foi embora. É por isso que eu digo... Mas ali era o Koff, né? Por isso que eu digo... Não, e ali não era... Mas ali não era... uma troca de gestão, né? Não era. Não. Foi no meio do ano, depois o Koff contrata o Anderson. 14 termina a gestão do presidente Koff e o Romildo é eleito. Só que o Renato ali não era o Renato hoje. Não, e o Ali Renato é 13. chamava o Koff de pai. Ali era um cara que ele era uma autoridade das O único autoridades. dirigente que demitiu o Renato hoje, foi o César, Paulo o Odoni. Renato hoje é perdedor. Sim. Hoje ele é perdedor. É. Não, o Renato de 2016, 17, não, esse é ganhador. Esse aí pode pedir o que quiser. Hoje Isso. não. E tem mais, hoje é Guerra. diferente. Tem mais um negócio que não é só semântica. Eu outro dia discuti dentro do programa com o Diogo sobre isso. Uma coisa é você romper um trabalho. Demitir o Renato é tirá-lo se ele perder para o Palmeiras amanhã. Isso é demiti-lo. Se um trabalho completa o seu ciclo e não há renovação de contrato, ninguém demitiu ninguém. Você que tu sustenta que não A partir renovar do é momento- diferente de demitir. É diferente porque Maurício, tem ruptura. Mas quando tu Eu diz acho no que final na do ano, prática é a tu mesma diz coisa. ruptura, tu diz que tu quer ficar não. Eu acho que na prática é a Maurício, mesma eu tô coisa. falando da parte que emprega. Maurício, A parte que emprega. quando tu lida com um técnico, vamos lá, quando tu lida, vou pegar nomes aqui, aleatoriamente, tá? Se treinasse o Grêmio. O Cuca, quando tu lida com o Thiago Nunes, com o Thiago Carpini, com o Lisca, pega qualquer um aí. Encerra o ciclo. Quando tu lida com a estátua, não adianta tu dizer, encerrou o ciclo, terminou o contrato, não é demissão. Não. Ele tá saindo. É rompimento. É rompimento. Mas o que é mais difícil? Ele sair depois de perder pro Palmeiras ou termina o campeonato? E tem outro elemento. Final do Nós campeonato. concluímos aqui que o Renato é a pessoa mais importante da história do Grêmio. Isso, Agora, o exato, tá Grêmio não fechado. pode ser refém do Renato. Marco, já tem que chamar o intervalo comercial. Não, mas ele vai eu ficar quero aí. eu quero que tu faça um resumo das coisas que ainda foram tratadas. Tem uma questão, Pedro, só que eu acho que é importante assim também, que eu notei que foi uma mudança de discurso. O Renato não disse que vai conversar no final do ano. O combinado é que quando o Grêmio alcançar a pontuação matemática para não ter mais risco de queda, ele disse que a conversa vai acontecer. Mas aí pode ficar um fiasco pela metade, senhoras e senhores do Conselho. Se o Grêmio só não cair, hoje ele está na Sul-Americana. Se o Grêmio mas só é não o que cair, o Grêmio tá ele disputando, tem Maurício. Não. Existem hoje 4 vagas que você não cai e não pega a competição sul-americana. Isso é um fiasco. Podem ser duas, né? mas Isso é um fiasco. Mas é Pode como virar vai ser. duas, mas hoje são Mas 4. tem um elemento só que eu queria acrescentar ali, Pedro, além do... É diferente a relação do Renato com o Grêmio, de outro técnico com o Grêmio. Uma coisa é tu encerrar o ciclo do Cuca no final do ano, não deu certo, a gente vai começar outro ano com outro técnico. Com o Renato não funciona assim. É que tem o gauchão FIFA. E para o Gauchão Grêmio FIFA. é um movimento de segurança tu manter o Renato, porque ele sabe que ele dá a resposta ali.